As piores batalhas são travadas na mente, com cada derrota deixando a escuridão crescer ainda mais e tomar conta da alma. Uma frase forte e com uma conotação profunda em seu rico significado, sendo uma das maiores verdades que temos nessa vida. Algo que eu aprendi durante a minha jornada com Hellblade e que me fez chegar na conclusão que esse jogo é algo necessário, por sua mensagem por trás de suas metáforas e coisas explícitas que acontecem na jornada da nossa protagonista, que precisa conviver com uma psicose que a atormenta a cada passo. Dizem que os sonhos são visões de nossas memórias, pensamentos e medos, como é visto pelo nosso olho interior. Mas se cada um de nós estiver sempre sonhando, mesmo quando acordado, é só ver o que o nosso olho interior cria para nós? Um questionamento forte e que me fez refletir por um tempo. E é difícil de chegar em qualquer conclusão, ao mesmo tempo que é nítido o impacto de ter essa resposta, até porque tendo ela nós evitaríamos muitos problemas na nossa vida. Só que não é tão simples assim. Senua é uma guerreira celta no território viking, mas o que diferencia Senua é que ela sofre de uma grave doença psicótica. O mundo de fantasia que Senua presencia não é de outro planeta ou universo alternativo, mas um que é construído na sua mente, algo que faz sentido na sua cabeça frágil e traumatizada pelos acontecimentos passados de sua vida. Alguém como Senua, que sofre de psicose sem medicamentos e tratamentos modernos, não tem ideia que isso é um problema de saúde. E os mitos e lendas dos quais ela está inserida se torna realidade, já que a condição dela tira a capacidade que ela tem de discernir o que é realidade ou não. Ela enxergava as coisas de uma forma vívida, como se tudo que estivesse passando pelos seus olhos existisse, lutando contra homens nórdicos imaginários, quando na verdade ela está entre os mortos há muito tempo até a sua chegada. E é nisso que o jogo se apoia, no que a mente transtornada de Senua é capaz de nos apresentar, e é o que faz Hellblade ser único. Dependendo da pessoa, o inferno interior pode ter intensidade o suficiente para que a realidade exterior não corresponda apenas ao nosso inferno interior, mas pode assumir uma qualidade sobrenatural, como é o caso de Senua. E esse inferno interior entende-se a sua mente, e é o que ela cria para suprir uma enorme falta. A única maneira que ela imagina que pode continuar vivendo é encontrando alguma maneira de confrontar o que a sua própria mente projeta como realidade, e resolvendo essa tal realidade criada por sua psicose. Esse é o enredo básico de Hellblade, e como esse conflito é mostrado é que choca, por ser algo cru e mostrado com a maior fidelidade possível, como é conviver com algo tão sério que te persegue. Para quem conhece a história de Silent Hill, principalmente o 2, que é o mais famoso pelo seu enredo, vai notar uma certa familiaridade com o que eu acabei de falar. Essa busca incessante por algo que não existe, e para preencher esse espaço é criado coisas completamente fora da realidade. E é nesse ponto que Hellblade é genial, e mais do que isso, necessário. Se não podemos confiar na percepção da realidade, então como saberemos se as coisas sobrenaturais que ela vê são realmente verdade? Eu até te faço uma pergunta melhor. O que é realidade? Não é uma resposta fácil de dar como parece. Não nas condições de uma mente frágil igual a de Senua, mas depois que você entende a mensagem que o jogo quer te passar, fica claro. É isso que você vai entender ao longo do vídeo. Então, veja até o final, porque é uma mensagem que fez muita diferença pra mim e que mudou a minha percepção de olhar pra esse tema com um olhar mais cuidadoso, como ele merece ser olhado. Só que antes de entender essa mensagem importante que podemos levar pra vida que Hellblade quer nos passar, primeiro é importante entendermos a história do jogo, para que o contexto faça sentido com a lição que esse jogo nos dá. E eu falo sem medo que é algo que mudou a minha forma de enxergar essa temática de saúde mental. A história de Senua é um conto de isolamento, alucinação severa, tragédia e desespero misturado com a mitologia nórdica. Para você que jogou God of War de 2018, vai notar algumas familiaridades com o que é mostrado na nova roupagem que deram à aventura de Kratos, por se tratar de termos familiares. E convenhamos que a mitologia nórdica é algo incrível, uma história que em sua essência é rica. Uma força obscura, simplesmente referida como escuridão, nome dado por seu pai devido a ele tratar a condição de Senua como uma maldição, por ele ter sido um homem bastante religioso, um druida que tinha valores próprios e totalmente radicais, foram um dos grandes responsáveis pela psicose de Senua se agravar cada vez mais ao longo de sua trajetória. Zynbel, pai de Senua, foi cruel com sua mãe Galina, por tratar a condição que ambas compartilhavam como uma maldição. Galina já tinha uma percepção diferente, ela via como um presente. Ele a machucou no intuito de silenciar essas vozes em sua mente, e quando Senua tinha apenas 5 anos, ele condenou Galina, sendo uma praga para sua casa, uma afronta aos deuses. E para apaziguar os deuses, Zynbel queimou Galina e Senua presenciou todo esse acontecimento. Após esse acontecimento, Zynbel manteve Senua presa dentro de casa, maltratando-a e manipulando, o que causou um enorme trauma e deixando sua psicose ainda mais agressiva. O que nos dá uma lição dentre muitas que esse jogo nos dá, e é de ter muito cuidado ao tratar alguém com
uma saúde mental frágil, para não piorar ainda mais. O jogo ele tem muito esse foco de passar as mensagens nas entrelinhas que vão muito além de uma narrativa bem construída, como é a de Hellblade. Após uma briga com seu pai, depois de dizer a ele que abandonaria a tribo que eles viviam, Senua se juntou a uma nova vida com Dillian, que era o seu grande amigo que viria a ser o seu amado posteriormente. Por 2 anos, eles trabalharam para superar a escuridão de Senua com Dillian, sendo um grande aliado nessa batalha intensa que para Senua era a mais difícil. O pai de Dillian, que foi um grande guerreiro, era o forte e sábio chefe da aldeia que foi o responsável por transmitir a Dillian uma rara empatia e compreensão do mundo ao seu redor, que fez com que Dillian fosse sensível à condição de Senua e fez ele querer, do fundo do seu coração, ajudar Senua como ele podia, a superar todas as barreiras que a mente de Senua colocava em seu caminho. Certa vez, em um lago, com Dillian e outros, Senua sentiu algo estranho no lago e que na hora todo mundo ignorou e até tiraram sarro dela. Após esse acontecimento, uma praga veio e matou muitos da tribo, incluindo o pai de Dillian. Transtornada, Senua se culpou pelo acontecimento por seu pai sempre dizer que o que ela tinha era uma praga e que ela foi a causa das mortes, e pela sua condição, ela até ouviu o próprio Dillian, que sempre ajudou ela, a culpando, o que claro não passou de uma mera ilusão causada por sua psicose. Os celtas tinham uma perspectiva sofisticada e matizada sobre a natureza dos transtornos mentais. Um termo que eles usavam era chamado Gelt, que significa um homem ou mulher que enlouqueceu por uma maldição, trauma ou batalha ou tristeza, que viveria na floresta em busca de penitência, punição e purgação. Assim, o cenário estava montado para uma nova aventura, uma viagem ao submundo nórdico chamado Hell, uma busca de visão alimentada pela loucura, pelo mito, uma fantasia que foi criada pela própria mente de Senua e que vivenciaríamos através dos seus olhos. Após a sua volta à tribo, volta essa que ela tinha prometido a Dillian, ela se deparou com uma imagem de terror e desespero, o estopim para que sua psicose crescesse e tomasse conta da sua mente, de forma mais agressiva e arbitrária, deixando Senua sem escolha que não fosse ceder a essa força maior. Ela viu sua tribo massacrada pelos vikings e usaram Dillian para um sacrifício dos deuses deles, realizando um ritual chamado Águia de Sangue, prendendo cabos na parte de trás das suas costas e puxando, abrindo as costelas, formando uma imagem de águia. Esse foi o motivo que fez Senua viajar para o norte para confrontar os deuses e recuperar a alma de Dillian. Ela tinha o objetivo de encontrar com Hela, a única capaz de trazer Dillian de volta. Por ela estar com a alma dele, essa foi a maior motivação de Senua para que nos é apresentado no jogo e é o principal objetivo por trás de tudo que Senua passa até chegar no seu objetivo final. Só que aí é que Hellblade mostra o porquê, além de brilhante, é necessário. Ela era a parte de Senua que não queria se desprender de Dillian, não aceitando a morte dele. Tudo que vemos, presenciamos e fazemos em Hellblade é fruto de uma imaginação além do comum causada pela grave doença mental que Senua tem. E quando é nos apresentada essa revelação, é de uma forma que, além de chocante, é transformador por se tratar de um assunto tão sensível e sério que é a dor da perda, só que por uma ótica artística e de uma visão deturpada da realidade. De acordo com Paul Fletcher, psiquiatra e professor de saúde e neurociências da Universidade de Cambridge e contactado pela Ninja Theory para ajuda na concepção do jogo, psicose é um termo descritivo e refere-se à perda de contato com a realidade objetiva. É caracterizada por 2 conjuntos principais de sintomas. Um deles são as alucinações em que alguém experimenta percepções quando não há objetivo real para perceber. E a outra são os delírios, nos quais alguém muitas vezes chega a crenças bizarras, desagradáveis e assustadoras quando não há evidências a favor delas. Mesmo com diversos casos e estudiosos sobre o assunto, a medicina psiquiátrica diz que a doença ainda não é totalmente esclarecida, por se tratar de algo tão complexo que é a mente humana e como ela funciona. É algo difícil de compreender até para quem estuda anos, por ser muito incerto. Caso você seja um profissional da área e quer enriquecer ainda mais o conteúdo do vídeo, eu te convido a deixar nos comentários a sua contribuição. Ela vai ser muito bem-vinda, ao mesmo tempo que importante, para uma compreensão mais aprofundada sobre esse assunto tão importante que é a saúde mental. A experiência com Hellblade, ela não é muito longa. Eu levei por volta de 9 horas para militar, mas foram horas que eu não senti passar por conta da incrível imersão que esse jogo proporciona. Algo que poucas vezes tinha experienciado em um jogo, por uma profundidade quase única. Na gameplay de Hellblade, a psicose ela aparece de diversas formas, se tornando uma mecânica no jogo, que é algo que chamamos nos jogos de ludonarrativa, que podemos definir em poucas palavras
como a concordância entre a narrativa de um jogo, com as mecânicas do jogo e com o que você faz nele. Por exemplo, as vozes na cabeça de Senua são conflitantes entre si. Uma a encoraja a seguir com seu objetivo e a outra colocando ela para baixo e até ofendendo ela em alguns momentos, falando que ela não vai conseguir nada com esse esforço todo, tendo até uma voz brigando uma com a outra. It won't open. How will she get through? Why won't it open? Why can't she open it? She needs to challenge the gods. She has to fight 2 gods first. Two gods? Two gates. Who will she choose first? One of them will kill her, I know. She's going to die. O jogador presencia esse conflito mental de Senua de perto, principalmente se estiver usando um headset, que é até uma recomendação dos desenvolvedores, assim que você abre o jogo, para você ter uma experiência completa da mensagem que eles querem passar. Desde o momento que você inicia o jogo, você é recebido com vozes. Elas são calmas, mas incisivas. Elas estão sussurrando mais alto. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. They're watching. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. Quando você está em uma situação de combate dentro do jogo, seu campo de visão é apertado e reduzido, a que se soma a uma claustrofobia. Normalmente nos jogos, o seu campo de visão em combate é maior, para você ter um controle sobre o que está acontecendo. Em Hellblade é o oposto, apenas com as vozes te avisando quando tem um perigo próximo. As alucinações visuais em Hellblade são representadas através do combate a inimigos e resoluções de puzzles. Os dois principais loops do jogo, fora a caminhada que, além de maçante, de forma proposital, Senua caminha de uma forma mais lenta. Ao meu ver, é para deixar mais evidente essa sensação de completa alucinação da parte dela. O combate de Hellblade é propositalmente cansativo, para representar a luta de Senua, tendo lutas que são mais fáceis, mais para o início do jogo, e conforme o jogo vai avançando, essas batalhas contra esses mesmos inimigos vai ficando mais difícil, o que diz muito sobre o desgaste da nossa protagonista. Senua deve encontrar padrões em seu ambiente para poder continuar, deve servir a um propósito e significado para ela passar. Esse fenômeno é chamado de apofênia, que se trata de quando a nossa mente tenta encontrar padrões ou significados em coisas que são aleatórias ou sem sentido. Um exemplo comum é ver rosto ou formas familiares em nuvens ou manchas. É como se o nosso cérebro quisesse encontrar a ordem onde não há, e isso pode nos fazer interpretar mal as coisas. Hellblade usa sua mecânica narrativa e design para tentar retratar e expressar a experiência da psicose. E com um trabalho excepcional por parte da Ninja Theory, baseado em relatos de pessoas em recuperação da psicose, que realizam, segundo eles, com muita precisão em causar essa sensação. A dificuldade do jogo, das situações que você passa, é para criar uma atmosfera em que te dê a sensação de uma psicose, que te dê a sensação de temer o que não existe, o que inclui a mensagem no início do jogo, que se você morrer uma certa quantidade de vezes, todo o seu progresso vai ser perdido, e o jogador fica com esse receio, e foi o que me perseguiu o jogo todo, todas as vezes que eu morria, e o jogo me mostrava a escuridão tomando Senua cada vez mais. Essa mensagem não passa de uma mera representação da psicose de Senua. Não é uma mentira que simplesmente a Ninja Theory pôs na tela para brincar com o jogador, e sim tentar passar uma sensação de como é conviver com a psicose. O carinho da Ninja Theory em fazer esse jogo foi muito grande. Fica nítido para qualquer um que jogar. Eles fizeram uma reunião com a Recovery College East, que trabalha e cuida de pessoas em recuperação de transtornos mentais graves, pegando evidências com um grupo de pessoas que vivenciaram a psicose, para passar uma sensação mais real do que é ter e conviver com a psicose. Fora a preocupação em criar no site do jogo um meio para quem precisasse de ajuda com essa questão pudesse ter a oportunidade de procurar por meio de um direcionamento que a própria Ninja Theory deixou. Essa ajuda inclui meios para diversos países,
e foi uma iniciativa muito importante por parte da desenvolvedora. Infelizmente eu não encontrei pro Brasil, agora eu não sei o motivo, mesmo assim a iniciativa é algo para aplaudir de pé. Para refinar a experiência que a Ninja Theory queria passar com o jogo, eles fizeram reuniões recorrentes com esse mesmo grupo ao longo de 1 ano e meio, para mostrar a eles o resultado baseado em seus relatos e refinando cada vez mais a experiência a cada reunião feita. As pessoas com experiência vívida fizeram questão de enfatizar um ponto: é errado definir uma pessoa pelos seus sintomas. Muitas vezes a doença não provém dos sintomas, mas do estigma, do isolamento e dos maus tratos que vêm do resto da sociedade, o que explica a história de Senua e de como ela foi se desenvolvendo. Uma fala muito importante, e pela percepção que eu tive, o jogo queria passar, quando falava do pai de Senua, que por falta de conhecimento foi um dos principais responsáveis por agravar ainda mais a condição de Senua. Uma questão que ficou forte na minha cabeça depois que eu mergulhei nesse universo é se o que Senua vivencia é real, e a resposta é que sim, é a realidade dela, é o que ela enxerga baseado no que ela viveu e em como ela veio ao mundo. Os jogos são uma maneira muito interessante e empática de abordar o assunto de saúde mental. A saúde mental como um todo, quando retratada em filmes, livros, televisão e jogos, normalmente, em grande parte, é para demonizar ou antagonizar a pessoa que lidava com a questão. Felizmente, com o tempo e principalmente no ramo independente dos jogos, com o passar dos anos vem mudando esse cenário. E essa questão tão delicada vem crescendo de importância e tratada com a seriedade que merece, o que nos mostra a evolução da sociedade como seres mais sensíveis. Por mais que existem muitas coisas erradas no mundo, eu gosto de enxergar dessa forma mais otimista. Hellblade é necessário assim como Mafia 2 ao sonho americano ou a desconstrução da glamorização do que é ser um atirador militar para o Spec Ops. A história de Senua é mais uma prova de que a força do jogo está em sua capacidade de transmitir narrativa por meio da interatividade e que as melhores histórias vêm de mecânicas nada convencionais. A quebra que a Ninja Theory faz com Hellblade em relação ao gênero de jogo foi necessária e disruptiva, assim como esse jogo foi. Primeiro, por ela ser reconhecida por fazer hack and slash, ou jogos mais de ação, e segundo, o próprio nome do jogo, que remete a um jogo do gênero. Tenho pra mim até que eles fizeram de propósito para poder passar essa sensação. Para refletir com precisão o sofrimento e angústia de Senua durante a sua jornada, esse jogo não pode ser verdadeiramente divertido, como ele não é. Nem é para ser, e não foi por acaso que ele não foi. Na minha percepção, a concepção desse jogo foi feita com tanto cuidado que nada que você experiencia jogando Hellblade é à toa ou por acaso. Ao invés de fazer um jogo em que eles já estavam acostumados a fazer, prezando pela gratificação instantânea, a Ninja Theory fez algo muito importante: contar uma história genuína e sincera sobre uma condição amplamente incompreendida e deturpada, o que por si só já é um grande diferencial para o game, porque ao invés de nós termos uma protagonista vivendo experiências mitológicas, nós temos uma personagem tomada por um problema, levantando um enorme questionamento se o que ela vê existe ou não. A melhor resposta para essa pergunta difícil é que ela é, até um certo ponto. E é essa mensagem que o jogo quer passar. Hellblade é um tesouro inesperado no mundo dos games, uma intensa meditação sobre trauma e violência. A história simples de Hellblade é parte de uma narrativa de vingança e parte do mito de Orfeu, que trata de nos ensinar lições de questões muito sensíveis como perda, luto e fragilidade da condição humana, e que a história de Hellblade teve uma inspiração clara e está repleta de uma complexidade psicológica muito palpável no mundo que vivemos. Senua não é uma heroína de ação que reage à violência ao seu mundo de uma forma realista. Ela é uma personagem que vive imersa na dor e através da dor ela reconhece e transforma o universo à sua volta. A jornada de Senua é um caminho para aprender a ver o que é real e o que não é. E ela alcança esse objetivo, por mais que tenha sido difícil para ela. Mas quem disse que era para ser fácil? E é nesse ponto que o jogo mexeu comigo. Ele joga na sua cara que a realidade, muitas das vezes, por mais que seja difícil, ela é necessária para seguirmos em frente e nos tornarmos mais fortes a partir dela. Hellblade então não se aplica em ideias que são apresentadas de forma perfeita como normalmente é feito na indústria de entretenimento no geral, e sim na representação de uma doença mental, especialmente em uma tão intensa e inabalável que transforma o mundo à sua volta. Ela não pode ser perfeita, mas é honesta, o que deixa a expectativa para o Hellblade 2 ainda maior, porque se com uma IP nova, na época, eles foram capazes de ir tão fundo e entregar uma história simples com uma narrativa incrível, pensa no que pode ser feito com uma tecnologia mais avançada e com background rico do seu anterior. Só podemos esperar o melhor, mas sempre com as expectativas controladas, porque a gente sabe como é que é essa indústria. Por mais que a Ninja Theory ela tenha motivos pra gente acreditar nela.
E se você gostou do vídeo, considere deixar seu like e se inscreva para ajudar no crescimento do canal e não perder os próximos vídeos. E deixar alguma dica, ideia ou sugestão para os próximos vídeos, para, além de me ajudar, me dar um caminho para ir sempre melhorando a cada vídeo que eu postar. E caso queira ajudar na produção dos vídeos, tem alguns links na descrição que você pode estar me ajudando. Vai fazer toda a diferença e eu vou ser muito grato a você por ter essa participação importantíssima na realização do meu sonho, que é viver da minha produção de conteúdo. Eu sou o Mr. Splice e até o próximo vídeo. Valeu!